sempre registro isso, pela segurança jurídica, pela fundamentação jurídica das decisões. Isso foi uma preocupação e encontra-se expressa no parecer da AGU por causa da história que os senhores viveram. Foram tantos os questionamentos e a insegurança, as pessoas dizem assim, minha anistia ainda pode ser anulada, né, como o doutor Idel disse agora há pouco. Nós fazemos um trabalho buscando a segurança para evitar isso. Sempre digo, as decisões da SEI, sejam positivas ou negativas, elas são fundamentadas em razão da necessidade de atender o princípio da legalidade. Nós estamos lá para aplicar a lei. A AGU dá o respaldo jurídico e a SEI, o órgão colegiado, decide. Então, esse trabalho que o doutor Idel registrou, de trazer as representantes, presidente do TCU, OAB e demais entidades como Controladoria Geral, nós nos antecipamos e mostramos, olha, esse trabalho é sério, é seguro, é fundamentado. Estive também no ano passado numa reunião com o Ministério Público Federal, conjuntamente com o doutor Ronaldo, e mostramos a preocupação em cumprir a lei. Essa atuação da SEI tranquiliza, evita aqueles ataques que os senhores conhecem bem, que já aconteceram em outros momentos. Se trata de favorecimentos, sempre tem alguém para atacar. E nesse trabalho que nós fazemos lá na SEI, nós não nos atemos apenas à decisão. Eu sempre digo que a Lei 8878 de 94, ela tem dois momentos ali, ela concede dois direitos. Primeiro, é o reconhecimento do direito de anistiar. Essa é a primeira fase que a gente faz. Nós analisamos se a situação se amolda às hipóteses da lei. Se se amolda, a resposta é sim, nós reconhecemos e declaramos a condição de anistiado. Consequência dessa declaração é o direito de retorno. Então, a AGU, o nosso trabalho lá, não se atém apenas a essa primeira fase. Como o doutor Idel registrou, nós estamos sempre prontos a defender a decisão da SEI, a vencer preconceitos e resistências, que esse ano nós tivemos um grande avanço nessa parte, de defender a decisão da SEI como uma decisão legal e justa e necessária, é uma conquista necessária, também para o efetivo retorno. Realmente, nós comemoramos quando há portarias de retorno. É ali que o direito se concretiza. E para 2010, e até registrar com relação aos números, o seguinte: no ano de 2008, nós analisamos processos grandes como CAEB, BNCC, Correios, Rede Ferroviária. Os processos eram idênticos. Embora cada processo mereça e receba um parecer individual, o processo, o trabalho, o nosso trabalho foi bem mais simples do ano passado. Nesse ano, cada processo invariavelmente eram situações atípicas, particulares. Portanto, registro aqui o trabalho meu, da Mônica, com a ajuda da doutora Mariana e da doutora Genaíne, que tem sido muito importante para manter o número de processos que são colocados em pauta na SEI a cada semana. Então, o trabalho desse ano foi muito mais complexo e as pesquisas que foram necessárias muito maiores, o tempo de preparo também maior. Eu queria registrar isso. Em termos de números, nós temos uma conquista expressiva. Nós tivemos entre o ano passado e esse ano mais de 10 mil processos. Nós temos uma pendência de menos de 2 mil processos para 2010. Parece muito pouco, mas também registro. São os processos que ficaram para o final, muitas vezes por algum motivo, porque precisam de uma análise mais cuidadosa, ou foi necessária uma complementação de informações, que precisamos oficiar ministérios, a maioria aconteceu isso. A atuação da SEI para 2010, nós podemos, na parte jurídica, separar em dois grupos. Primeiro, que é a prioridade, é o passivo, esses menos de 2 mil processos, que foram, que as pessoas entraram com requerimentos em 2004, ou seja, são pendências da SEI de primeira análise, e que é prioridade para a SEI, sim. E paralelo a isso, a análise de pedidos de reconsideração. Nós tivemos um número aproximado de 2 mil indeferimentos até o momento. Sempre registramos nas nossas reuniões abertas que essas pessoas que receberam uma resposta negativa da SEI poderão, em razão do respeito do direito ao contraditório e ampla defesa,
apresentarem seus argumentos e esse pedido vai ser revisto pela SEI. Quero registrar a importância desse pedido de reconsideração, porque nós estamos analisando requerimentos em 2009 que foram protocolados em 2004. De 2004 para cá, vários posicionamentos foram alterados. Exemplo, decadência e tantos outros que foram pacificados pelo parecer de 2007. Então é natural que o requerimento apresentado em 2004 seja ineficiente. Os senhores sabem que a maior parte, acho que mais de 90% dos requerimentos apresentados em 2004 foram genéricos e iguais, padronizados. Questões pontuais e fáticas não foram trazidas. Então, o pedido de reconsideração é o momento ideal para isso. Nós tivemos, aqui eu posso citar exemplos do que poderá ser analisado pela SEI. Quando eu digo prova de fato, são fatos que o anistiado traz que precisam de prova concreta e não prova documental. Por exemplo, a motivação política. Desde que eu represento a AGU na SEI, nós não reconhecemos a anistia de sequer por motivação política. Por quê? Isso não aconteceu naquela época? Eu sei que aconteceu, mas esse argumento não foi trazido pela SEI. Sempre gosto de frisar que a nossa decisão se pauta pelos documentos que instruem o processo. Nós não levamos em consideração aquilo que não está trazido e devidamente documentado. Então, se alguém tem, olha, eu tenho provas de que eu fui demitido por perseguição política, essas provas têm que ser trazidas pela SEI, analisar. Um segundo exemplo, vício de manifestação de vontade. Coação, por exemplo, em que o próprio parecer da AGU admite esse tipo de prova. Nós sabemos que um grande número de indeferimentos de pedidos de anistia esse ano se deu em razão de pedidos de demissão e adesão a plano de demissão voluntária. Há várias pessoas que chegam, olha, eu fui coagido a assinar aquele pedido estava em branco. Ou eu assinava, ou eu era mandado embora por justa causa, estou dando um exemplo. Isso tem que ser trazido para a SEI. Nós não vamos deduzir. Como é que isso é provado? Aí sim, nesse momento, nesse tipo de fato, tem que ser trazido por prova testemunhal, prova de fato, depoimento pessoal ou oitivo de testemunhas. Esse vai ser um grande desafio para a SEI em 2010. Nós vamos garantir esse direito de produzir a prova testemunhal quando cabível, é claro, nós estamos falando aqui de fato. Quanto à matéria de direito, não há necessidade de produção de prova testemunhal. Mas nesses casos, como que eu disse agora há pouco, em casos de suposta ou alegada perseguição ou motivação política na dispensa, também posso usar o exemplo como participação no movimento grevista como motivo da demissão, ou suposto vício de manifestação de vontade, como disse, coação, isso tem que ser trazido para a SEI. E a SEI vai criar estrutura e condições para ouvir depoimentos pessoais e prova testemunhal. Esse eu acredito que vai ser o grande desafio para 2010. Acredito que nós temos condições de enfrentar e colocar o ponto final na análise desses processos que já estão limitados. E nós, tanto os restantes dos menos de 2 mil processos, como os eventuais pedidos de reconsideração. Como o doutor Idel registrou, nós vamos notificar todos os indeferimentos já no início do ano, fixando prazo para a apresentação de novos argumentos. E é claro que nesse novo momento, tanto prova documental pode ser juntada, como novos argumentos, inclusive a prova testemunhal. Também